Agora chegou a hora de testar para ver se o nosso biscoitinho 7 capas ficou crocante. Vamos ver? Ó. Bom, pessoal, para fazer a massa do nosso biscoitinho, da nossa bolacha, né? 7 capas, eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, tá? Vou colocar aqui, ó, meia colher de sopa de sal, 3 colheres de sopa de açúcar. Vou dar uma pré-misturadinha. Vou colocar 2 colheres de sopa de margarina. Pessoal, preste bem atenção, não leva fermento, tá? Nem o químico, nem o biológico. Essa massa é uma massa tipo folhada, tá? Vou colocar agora 250 ml de leite. Olha só, vou misturar aqui. Comecei com a colher, né? Mas ela vai ficando pesada aí. Vamos trabalhar com as mãos. Pessoal, assim que ela misturou totalmente, capturou toda a farinha seca, você vai jogar na bancada e vai sovar, tá? De 10 a 15 minutos, vai deixar a massa bem lisinha, como de costume aí as massas da escola de salgados que eu tenho ensinado para vocês. Olha só, depois de sovada a massa, o que acontece? Você vai deixá-la descansar. Isso é muito importante, apesar de não ter o fermento, mas para desenvolver o glúten e depois facilitar na hora de trabalhar a massa, tá? Vou colocar ela dentro de um saco plástico, deixá-la aqui paradinha por uns 20 minutinhos, tá bom? Pode ser no bol que você fez ela, bota um plástico filme ou uma toalha e deixa tampadinha, tá? Vamos fazer, pessoal, nossa farofa de manteiga. Eu tenho 200 gramas de amido de milho, coloquei aqui 100 gramas de margarina, tá? Vamos fazer uma farofa bem úmida com essa mistura. É muito importante também essa parte aí, ela tem que estar bem molhadinha essa farofa, tá? Não é legal ela tá muito seca, senão depois dificulta para você trabalhar. Olha aí, ó, o ponto dela. Farofa pronta, pessoal. A massa pronta, nossa massa já descansou. Agora nós vamos fazer um trabalho como se fosse folhar a massa que nós fizemos, né, no começo, que estava descansando. Olha aí. Agora, nesse momento é muito importante você trabalhar com farinha, tá, pessoal? Para poder abrir a massa com facilidade na bancada. Você vai achando o ponto certo aí de farinha. O importante é ela não grudar na bancada. Bom, vou abrir a primeira vez aqui, pessoal, para colocar a farofa. E nós vamos vestir a farofa, assim que se fala, né? Vestir a farofa com a massa. É como se fosse folhar, tá? Para quem já trabalhou com folhado, é o mesmo processo, tá bom? Olha só, é um biscoitinho, pessoal, sensacional, feito, pessoal, em casa, no forno de casa. Olha aí, agora eu já abri, vou colocar a farofa, vou dividi-la aqui, respeitando as bordas, pessoal, preste bem atenção, porque a borda vai servir para você conter, tá? Essa farofinha aí, olha só, já fiz o quadradinho aqui, ó, tapei um lado, tapei o outro, para depois, na hora que você for folhar, dobrando a massa, ela não escapulir, tá? Olha. E vou dar a primeira dobra de 3. Olha aí, pessoal. Pronto, já tem a primeira dobra de 3. Eu vou abrir de novo, tá? Novamente vou dar mais uma dobra de 3. Pessoal, esse biscoitinho, ele já fica bom aí com 3 dobras de 3, tá bom? Mas se você conseguir dar a quarta, trabalhar, ele vai ficar melhor ainda, vai crescer mais ainda, tá bom? Na segunda dobra de 3, que é essa que eu tô fazendo agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dobrar e vou tampar ela e vou deixar descansar um pouco para não estressar a massa, tá? E correr o risco dela rasgar, tá? Então você deixa ela descansar mais um pouquinho, dá uns 10 minutinhos e aí você volta, tá bom? Aí, ó, já dei o descanso de 10 minutinhos, eu vou abrir ela novamente, vou dar a última dobra de 3, né? Vai ficar 3 dobras de 3 e aí já vou abrir ela para deixar no tamanho certo de cortar o biscoito. Olha só, pessoal, não corte muito fina. Olha, o outro passo é você furar ela todinha de garfo. Eu vou mostrar para vocês como ela fica, toda furadinha.
Esse passo também é muito importante. Olha aí, ó, toda furadinha. Isso vai ajudar ela a conter para não fazer aquelas bolhas e vai ficar o biscoitinho delicioso. Vou passar agora, pessoal, margarina em toda a massa, tá? Eu gastei aproximadamente 50 gramas aí passando margarina em toda a massa, tá? Olha, não é muito, mas é o bastante para ela ficar bem meladinha de margarina, para depois jogar o açúcar cristal, tá bom? Você pode usar o açúcar cristal da sua preferência, deixando aí um acabamento legal no biscoitinho, tá? Tem receitas que as pessoas fazem só com a margarina, sem o açúcar cristal, tá? Ele fica mais pro lado do salgadinho, então você pode variar aí, tá? Passei açúcar cristal nela toda, passei a margarina nela toda, vou jogar o açúcar cristal, pessoal, e vou vir cortando já os biscoitinhos, tá bom? Uma dica aí muito importante para vocês, pessoal, na hora de assar, tá bom? Mas eu vou passar para vocês, só mostrar aqui cortando, olha. Joguei açúcar cristal nela toda. Eu tô usando esse cortador que ele corta e já fecha, aquele mesmo do pastel, tá bom? O bom de cortar com esse que já fecha é que ele dá uma enxadinha a mais porque tá prensado, tá? Mas dá para cortar com a faca ou com aquele liso também. Vou cortar os quadradinhos aqui, pessoal. Não precisa untar a forma, tá? Você vai colocar, dá um espaçozinho entre um e o outro, vai colocar na forma, vai levar em forno, pessoal, 200 graus. Não coloque mais alto que isso, porque senão não vai ficar o tempo para poder secar, tá? Que é de 35 a 40 minutos no forno, tá bom? Eu usei as 2 grades do forno, coloquei 2 forminhas lá. E assim que começou a morenar de baixo, eu troquei elas, tá? Porque começa a morenar embaixo e em cima ainda tá branquinho. Então troquei elas, a de baixo coloquei em cima e a de cima embaixo, para ficar os 40 minutos secando. E dá esse tempo certinho, tá? 200 graus, só olhar no seu forno aí, 200 graus, de 35 a 40 minutos. Assando esse biscoitinho, fica show de bola, tá? Eu fiz o teste aí com papel manteiga e coloquei sem nada. Todos os dois ficou soltinho, muito fácil de fazer. Depois de assado ficou assim, pessoal, a nossa bolacha 7 capas, super crocante, muito gostosa. Tenho certeza, pessoal, que vai fazer maior sucesso. Olha, para a padaria uma coisa muito maravilhosa para quem já trabalha com padaria, para vender esse biscoitinho aí. Para você mesmo que está em casa, não tem como ganhar um dinheirinho, vai fazer esse biscoitinho aí que não se encontra em qualquer padaria, em qualquer lugar, e vai vender aí, tá? Um preço aí legal para você ganhar uma rendazinha extra, tá? Tá aí, mas essa ideia da escola de salgados, espero que vocês gostem. Se você gostou, mostra que gostou, corre lá, taca o joinha para o canal Escola de Salgados. Quem puder compartilhar os vídeos da Escola de Salgado, eu agradeço. Peço você, pessoal, até mesmo que são inscritos, não deixe de clicar no sininho, porque você vai receber notificações do canal. Sempre que eu lançar um vídeo, você vai saber lá, ok? Se você é novo no canal, também se inscreva, ajude aí, o canal é show de bola e tem muitas coisas boas para você também. Tá aí, pessoal? Um beijão para todos, um grande abraço. E até mais. So you had me bite through the bullet.